Aqui é o Tom e hoje eu quero bater um papo, ter uma conversa com a Roberta Stock, porque a Roberta, ela foi assim ela passou por uma experiência recente muito interessante em relação a essas ferramentas que vão fazer parte desse workshop que nós vamos fazer no próximo dia 28 aqui em Santos. Mas antes de entrar no detalhe do workshop, e sem muitos detalhes, eu vou fazer uma pergunta para a Roberta. Roberta, essa experiência que você passou nesse encontro, usando essas cartas, essas ferramentas terapêuticas, que são pequenas obras de arte, você sentiu alguma mudança na sua vida? Aconteceu alguma coisa ou foi algo mais lúdico? Não precisa entrar em detalhes, só para a gente fazer essa introdução. Com certeza. As cartas, né, que eu já conhecia há algum tempo, tinham um significado para mim. Eu usava mais como uma brincadeira entre os meus amigos, né? Não tinha nem ciência do poder terapêutico que ela tinha. Mais recentemente, de um ano para cá, que eu venho explorando um pouco isso. E há uns 2 meses atrás, eu enfrentei uma situação muito desafiadora na minha vida. E pedi por uma sessão, né, de terapia com as cartas para você. Quando você me abre o jogo e você trabalha com as ferramentas, eu saí de uma posição de vítima, que eu estava me achando vítima da situação, eu estava numa posição muito achando, oh meu Deus, o que foi que eu fiz para isso acontecer comigo? Quando eu olhei para o que as cartas estavam me trazendo, que elas, na verdade, elas trazem o que está dentro da gente mesmo, que a gente, né, às vezes não quer nem olhar. Quando eu olhei dessa forma, aquilo foi muito empoderador, porque eu vi que eu tinha tudo nas minhas mãos, não só o controle da situação, mas eu tinha também o poder para mudar aquilo, com algumas atitudes que eu deveria só ajustar. Então, sim, as cartas mudaram muito. Dessa última vez que a gente fez uma sessão de cartas, gerou um mural para mim, que está lá no meu quarto, onde eu coloquei minhas forças, fraquezas, habilidades, porque tudo aquilo que já existia não estava visível. E eu acredito que as cartas têm esse poder, né, de trazer visível para a gente aquilo que a gente já traz, só que a gente não consegue ver. Por algum motivo, a gente não consegue ver. Então, sim, a minha vida mudou muito depois daquela sessão. Que legal. Então é assim, é interessante, porque outro dia eu escutei uma fala de uma entrevista com a Anísia da Silveira, psiquiatra, é uma expoente da psiquiatria no Brasil, né? E ela tem um cortezinho que ela fala assim, a psiquiatria se pega muito às palavras, adoram as palavras, isso fala dela. Mas as imagens é que têm o poder de avançar em camadas tão profundas que as palavras por si só não alcançam. Então, quando eu traduzindo essa fala da Anísia, para a gente entender em relação a essas ferramentas, o que elas são? Elas não são nada extraordinariamente mágico, sobrenatural, não existe isso. Elas são pequenas obras de arte, são apenas ilustrações feitas por artistas de vários lugares do mundo, não é? Elas são colocadas em determinadas coleções temáticas, com um determinado conceito por trás, mas elas são, em essência, apenas pequenas obras de arte. Mas essas pequenas obras de arte, que são essas ilustrações, elas têm o poder de alcançar o que está no inconsciente. Então, quando a Anísia fala que a palavra por si só, né, a narrativa por si só, não alcança essas camadas mais profundas dos sentimentos humanos, das experiências humanas, traduzindo isso, o que nós podemos falar? As imagens, elas não encontram freio, filtros pelo sistema lógico racional. Então, quando uma pessoa passando por um trabalho
onde se utilizam essas imagens, ela se permite a que aquilo se comunique com as suas verdades interiores. Então, se é que a gente pode dizer que há uma magia nesse trabalho, é a magia da permissão para acessar o inconsciente. Porque, na realidade, não é nenhuma magia, né, sobre a expressão literal da palavra magia, algo que se transforma do nada e tal. Mas é uma magia que vai buscar, em essência, aquilo que está dentro do sujeito, dentro do indivíduo. E faz com que ele se comunique, né, com essas informações de forma leve, não traumática. Então, o objetivo dessas ferramentas é fazer esse trabalho de trabalhar a psique humana, as dores, as dificuldades, os desafios, as dúvidas, né? As tomadas de decisão, fazer com que isso seja um processo mais suave do que aquele processo sofrido, né? Que as pessoas imaginam que seja um processo terapêutico. Então, assim, quando nós fizemos esse encontro, Roberta, e a gente explorou algumas dessas coleções, foi aquilo que no começo eu falei para você: se permita, né, trazer à tona, trazer à consciência o que for surgindo de sentimento, de pensamento, de emoção. Se permita, porque esse é o processo. O processo terapêutico, ele tem como base a confiança, por exemplo, do indivíduo sujeito daquela terapia no terapeuta e nas ferramentas que o terapeuta utiliza. Então, quando se estabelece esse grau de confiança, tudo vai ficar mais fácil, né, de acontecer nesse processo. Então, o que são essas ferramentas? Essas ferramentas, por exemplo, alguma dessas coleções que eu utilizo aqui, são ferramentas que foram produzidas por profissionais pós-doutorados, PhDs na psicologia, na ciência do estudo da psique humana. Então não é algo que é sobrenatural, surgiu do nada. Então tem todo um fundamento científico por trás dessas ferramentas, né? Sabe o que é engraçado? 2 pontos aqui que me chamam muito a atenção. Primeiro, a questão delas serem obras de arte, e quando a gente pensa, uma obra de arte, ela tem esse efeito na gente, né? Quando a gente olha uma Mona Lisa, quando a gente olha uma obra de Picasso, essas obras, elas trazem um efeito individual em cada um, né? Individual muito particular, porque depende muito do que você trouxe de bagagem da tua vida inteira, mas as obras de arte, ela realmente tem essa força, né? Essa poder. Força, isso, de trazer aquilo que realmente está dentro de você, de conectar com aquilo que você tem. Então, por isso que eu acho que as cartas têm tanto poder de fazer isso com a gente, quando a gente está direcionado. E aí, claro, precisa de um direcionamento, de uma pessoa que vai fazer. Não é simplesmente você olhar a carta e falar assim, resolvi minha vida. Não, existe um processo. Tem uma técnica, né? Isso. Tem uma técnica. E por isso tem um direcionamento. Mas, além disso, é engraçado você falar essa parte do mágico, né? Porque eu sempre fui muito cética. E eu tenho o meu deck da primeira coleção desde 2006. Mas por não achar que... Até mesmo por confundir, na verdade, na minha cabeça, por ser uma coisa esotérica, alguma coisa assim, eu não me sentia confortável de usar, principalmente com o meu trabalho. Eu trabalho com educação financeira, eu trabalho com o dinheiro das pessoas. Como é que eu vou sacar um deck que as pessoas vão logo, de repente, associar com alguma coisa de oráculo, alguma coisa assim mística, né? Uhum. As ferramentas, ela tem um poder diferente, de realmente a gente consegue utilizar ela não só no processo terapêutico, mas para todos os processos onde você tem um ser humano, porque afinal de contas a gente está falando de comportamento humano, né? Então, essa resistência que eu tive num primeiro momento de mostrar para o mundo que, olha, sim, isso daqui é uma ferramenta válida para qualquer tipo de profissional. E ontem é engraçado, né? Você estava falando essa questão da imagem, de a gente não ter filtros. Por coincidência, ontem eu estava com uma amiga na minha casa
E falei para ela do workshop, eu falei assim, você não conhece as cartas? Deixa eu pegar lá o meu deck. Aí peguei, eu não sou uma profissional, não tenho a expertise ainda, né? Mas eu gosto de mexer com elas. Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Eu estou num caminho. E o engraçado é que a gente estava lá comendo uma pizza, eu falei assim, deixa eu te mostrar. E enquanto eu estava botando na mesa, eu falei assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, que é o que eu faço geralmente. Aí eu coloquei lá de uma disposição e falei assim, olha, a única coisa, você não precisa falar nada para mim, porque eu não tenho o direito de intervir na história da pessoa. Não precisa falar nada para mim. Quando você virar essa carta, pensa num determinada coisa, essa daqui outra coisa, outra coisa. Quando ela abriu as cartas, de repente ela estava chorando. E eu achei aquilo estranho, porque a gente não tinha essa Visualmente intenção. não existia nenhuma Sim, porque as justificativa, cartas, né? isso, porque cada imagem tem um significado para uma pessoa. E aí ela falou assim, posso te falar o que eu vi? Eu falei, pode, se você sentir vontade. E aí, de repente, ela viu uma coisa que nunca na minha vida eu ia imaginar. Mas ela fez uma conexão com alguma coisa que estava tão profundo, guardado dentro dela, que ela falou, puxa, agora eu me sinto pronta para olhar para uma situação X. Então, o poder que a imagem tem de não ter nenhum filtro, a única coisa que eu falei com ela foi, olha, já que você não vai falar para mim, se concentre o primeiro sentimento que você tiver quando você virar a carta. E eu acho que isso liberta a gente, né? Porque como eu não tenho que me expressar para ninguém, nem para o meu terapeuta, se eu quiser, né? É claro que isso acaba acontecendo, mas quando você vira a carta e você fala, putz, é isso daqui. Aí você conecta com aquilo que está, de repente, te incomodando, e fala, mas eu estou olhando de um jeito e tem um outro jeito, como aconteceu comigo, né? Num determinado momento num determinado momento da nossa conversa, virei uma carta que, de repente, fez todo o sentido de eu me empoderar daquela situação. Eu falei, não, mas espera aí, eu posso mudar. Eu tenho essa capacidade, eu tenho esse poder. E isso é uma coisa que não tem preço, né? Tem um valor bem grande. Exatamente. Como você comentou, mas tem algumas diferenças que são importantes a gente observar. Por exemplo, o tarô, o oráculo, alguns oráculos, né? Eles trazem em si, em cada carta, uma representação de significado. Sim. Tem o significado para cada uma daquelas cartas. Isso. Essas cartas, o significado quem dá é o sujeito observador. Porque ela não tem em si um direcionamento ou um estímulo ou uma informação que vai te levar a contaminar o teu sistema emocional. Porque quando você tem, por exemplo, você vai olhar a Mona Lisa. Então, a Mona Lisa, ela tem todo um repertório de história por trás, né? Já milhares e milhares de pessoas já interpretaram, reinterpretaram. Então, quando você olha uma imagem conhecida, uma obra de arte conhecida, você acaba sendo contaminada pelas várias informações que você, ao longo do tempo, já foi adquirindo em relação àquela obra de arte. Então, ela funciona para trazer algum sentimento à tona? Funciona. Mas esse sentimento, essa informação, ela vai estar contaminada de alguma forma pelo seu sistema lógico, porque você já ouviu falar do que aquela imagem foi, como foi produzida, quem é o autor daquela obra, quem já leu, quem já interpretou, qual o significado. Então já tem uma série de informações que não necessariamente vão facilitar o acesso que essas ferramentas conseguem. Porque numa obra de arte já tem informação que já foi, ao longo do tempo, foi sendo explicado, né? Ela foi feita assim, ela foi feita assada, foi o artista que fez, ela ficou escondida não sei quanto tempo. O sorriso dela é enigmático, pode ser que o sorriso tenha uma relação com não sei quem, Então, todas essas informações, elas acabam criando uma espécie de pré-julgamento quando você olha uma obra de arte conhecida. Ajuda a te trazer um sentimento? Ajuda.
Mas é diferente como uma obra de arte conhecida te emociona. É diferente como uma obra de arte conhecida te emociona de uma obra de arte que você nunca viu. Está vendo ali. Mas, por exemplo, pegando esse seu discurso, que sim, eu entendo, mas vamos pegar uma coleção qualquer e eu vou falar um pouco da que eu conheço um pouco mais, né? Da primeira. Quando a gente vê uma imagem simples de sei lá, um copo, isso aqui. Se eu pegar o copo, aquela história de o copo está meio cheio ou meio vazio? Quando a gente vê, é um copo, é um símbolo conhecido, o copo é um símbolo conhecido. A interpretação que a gente vai fazer dessa imagem, desse símbolo aqui, é de acordo com o nosso sistema de crenças e valores. Seu repertório. Isso. Acontece a mesma coisa com as cartas. Eu acho que é por isso que as cartas têm tanto esse poder. Porque se eu estou enxergando, e aí você pode me corrigir agora, que eu sou uma estudante e eu quero entender. Se eu estou enxergando no primeiro momento, o copo está meio vazio, e quando eu tenho a percepção, com a ajuda do deck, com a ajuda do direcionamento terapêutico, eu tenho a percepção que, poxa, o copo está meio vazio, porém, vamos supor, eu posso chegar à conclusão que ele vai secar completamente, ou eu posso chegar que é só a outra conclusão, que também é verdadeira, igual a outra, que ele pode se encher novamente. Até aí. Você pode chegar, com essas ferramentas, você pode chegar a várias conclusões, porque elas não vão estar inicialmente ligadas ao teu sistema lógico. O sistema lógico ele vem um pouco depois, porque você vai precisar criar um discurso, uma narrativa, ou você vai criar uma narrativa a respeito do que você sentiu. Porque não é simples assim, não tem uma imagem que é só um copo com determinada quantidade. Um copo com uma determinada quantidade de líquido dentro pode levar uma pessoa a pensar em alguma relação dela, por exemplo, com o vício da bebida alcoólica. Não necessariamente sede, não necessariamente água, porque tem um outro contexto naquela própria imagem que vai te estimular a relação daquela imagem com a tua história de vida, com aquilo que está lá no teu guardadinha, tipo assim, a gente tem coisas que a gente vai colocando pá de cal, né? E vai deixando lá no fundo para que essas coisas não nos incomodem. Então, quando você olha uma imagem dessas que a gente utiliza, porque são várias coleções, tá? Então, das mais variadas. E elas foram produzidas dentro de um determinado tema. Então, quando você olha uma imagem, de uma forma geral, tem uma série você pode ter uma série de reações diferentes. Cada indivíduo vai ter uma reação diferente. Sim. Mas quando você olha uma imagem e no rodapé da imagem está escrito, por exemplo, tá? Está escrito medo. Quando você olha a imagem, o teu sistema lógico, ele vai tentar fazer uma associação com algum tipo de medo, mas essa associação ela vai ser mais superficial do que profunda, do que, como diz a Anísia da Silveira, aquelas camadas mais profundas. Então, quando você, por exemplo, tem uma carta de tarô e está lá o louco, ou está lá a morte, tem uma ilustração ali, que representa o que está escrito. É simbólico isso, tudo é muito simbólico, né? Então, você já recebe um estímulo para se autoconduzir a pensar sobre uma determinada situação. E essas ferramentas, elas não funcionam assim necessariamente. Pode ser que em alguns momentos nós tenhamos a necessidade de fazer com que você acione o teu sistema lógico. Isso é importante, o racional. Até para na hora de você construir as narrativas, eu vou explorando isso. Eu vou explorando a narrativa. De maneira geral, se o meu objetivo não é tocar num ponto específico, deixar você mais à vontade para vir começar a perceber o que vai surgir do teu discurso, do discurso daquele que está sob a observação. Agora faz um pouco mais de sentido, porque eu vou pegar essa última experiência, né? Então, faz sentido quando você primeiro deixa vir o emocional e aí
para que eu possa construir alguma coisa que realmente vai me beneficiar, você entra com o que eu trouxe, racionalizando de uma forma que aquilo vire uma ferramenta empoderadora para mim. É isso que o sistema lógico, racional, ele é estimulado num trabalho com essas ferramentas no momento certo, no momento adequado, né? No momento necessário. Porque em alguns momentos, claro, nós não atuamos necessariamente totalmente emocional, nem totalmente racional. Esses dois movimentos biológicos, né, eles vão estar agindo simultaneamente. Só que quando você tem estímulos onde lhe é permitida fazer uma viagem interna sem nenhum pré-estabelecimento de direção, então as coisas funcionam de outra forma. Então, quando eu quiser te conduzir a pensar mais com o sistema lógico, eu vou usar dentro dessa mesma coleção outras ferramentas que são associadas. Eu posso utilizar ferramentas que contêm algumas palavras, por exemplo. Ou eu posso te ajudando a se conduzir para que você vá fazendo essa autodescoberta. Então, essas ferramentas, elas são muito interessantes porque elas fazem essa viagem para o interior da pessoa de forma suave, evitando que o processo seja traumático. Pode acontecer catarse? Pode, claro. Você quando tem, né, quando você traz à consciência informações que lhe trouxeram algum desconforto em algum momento, isso pode acontecer. Mas o profissional ele vai estar preparado para trabalhar esse efeito, né, numa catarse, para trabalhar com o seu paciente, o seu cliente, de maneira adequada. Tá? Então, só para ter uma ideia aqui, eu tenho nessas coleções, que inclusive vão fazer parte desse treinamento que a gente vai dar no dia 28 agora, 28 de setembro. Depois a gente vai passar os detalhes, eu vou colocar aqui os detalhes tudo direitinho. Então, nós vamos utilizar ferramentas que vieram de Israel, ferramentas que vieram da Alemanha e ferramentas que foram criadas aqui no Brasil. Então, eu também já criei algumas coleções aqui no Brasil e uso muito, muito. Quando a gente fala de traumas, por exemplo, essa coleção aqui, que é a Copi, ela foi pintada pela artista Marina Lukianova, uma russa, mas ela foi estruturada conceitualmente pela doutora Ofra Elon, de Israel. Então, ela é PhD em psicologia, ela foi responsável pela cadeira de psicologia da Universidade de Haifa por muitos anos, quase 3 décadas, por volta disso. Então, ela tem uma experiência muito grande, assim como apoiado com o conhecimento de psicólogos como o Molly Lahad, que é um dos maiores especialistas em TEPT, que é do transtorno do estresse pós-traumático, de Israel também. Assim como algumas outras foram desenvolvidas conceitualmente pelo psicólogo humanista Moritz Etemaia, da Alemanha, que é um dos responsáveis por produção de várias dessas coleções. Então, a gente está falando de ferramentas que elas são o quê? São apenas instrumentos. Uma coisa que a gente deixa muito claro quando se usa essas ferramentas, primeiro, não tem nenhuma relação com esoterismo, não tem nenhuma relação com magia, com algo sobrenatural, nesse sentido de sobrenatural, né? Porque o sobrenatural, ele é, de repente, algo que ainda é desconhecido por nós. Então, a gente dá esse título de sobrenatural, porque ele naturalmente, ele está além daquilo que normalmente nós conhecíamos ou conhecemos. Mas, em essência, às vezes, essa sobrenaturalidade de algum instrumento é por falta de conhecimento, por falta de técnica. Às vezes, a gente não conhece como é que essa dinâmica funciona. Não é? Então, você imagina, na época que as pessoas ainda não tinham ideia, né, da contaminação, dos problemas de saúde provocadas por micro-organismos. Então, algumas doenças eram tidas que eram obras sobrenaturais. Sim. Mas porque não se conhecia o sistema de contaminação.
Mas depois, com a evolução da medicina e dos estudos científicos, foram se verificando que não existia nada de sobrenatural no adoecimento de algumas pessoas em razão de algumas situações que eram contagiosas e assim por diante. Então, essas ferramentas, elas, primeiro, não são nada relacionado a esoterismo, necessariamente, e elas também não são nenhum tipo de teste. Elas não são testes, a gente não faz a avaliação. Isso não é um instrumento de teste, tá? Então não tem nenhuma relação. Tanto é que essas ferramentas, elas são usadas para que você possa desenvolver nas pessoas a habilidade de se relacionar com aquilo que surge dentro delas. Então a gente não testa, isso aqui vai te dar um grau de conhecimento ou desconhecimento disso, daquilo. Não é um teste para saber o teu traço de personalidade, não. Para isso, existem testes, né? Existem mecanismos que são inclusive, necessariamente, autorizados pelo Conselho Regional de Psicologia, por exemplo. Então, essas ferramentas, elas não têm nenhuma relação com o tipo de teste. Elas são apenas instrumentos, são como você poderia, numa sessão terapêutica, por exemplo, utilizar um papel e uma caneta fazendo desenho, a gente utiliza essas ferramentas. Como você poderia, num processo terapêutico, usar uma pedra, um galho, um grão de areia, um punhado de terra, a gente utiliza essas ferramentas. Então, são ferramentas assim fantásticas para nos ajudar a fazer as autodescobertas. Por que essa autodescoberta é importante? Para poder desenvolver no sujeito, no indivíduo, né, aquele que tem a possibilidade de participar de um processo com essas ferramentas, para ele ir desenvolvendo aos poucos, né, habilidades de autorregulação, criar um processo de mais consolidado. Que foi o que aconteceu comigo naquele dia. Numa dessas experiências, né? Sabe o que eu queria? O que eu acho muito legal, é porque, assim, eu, durante muito tempo, eu só conheci uma ferramenta, que é essa daqui, né? A coleção O, que foi a primeira produzida, né? Isso. E aí, o que eu acho mais fascinante é que existem ferramentas para todos os tipos de situações. Por exemplo, eu gosto muito, né, que quando eu usei, eu vi eu não me considero uma pessoa criativa. Eu trabalho com lógica. Então, eu até comentei, eu não sou criativa. E aí você fez um exercício de criatividade usando as estratégias ridículas, né? Isso. E foi surpreendente como a gente tem uma ideia de que de repente, ser criativo é alguém que vai criar uma nova tecnologia, ou então fazer uma obra de arte como Picasso, sei lá. E não, a criatividade ela é muito mais simples do que isso, né? Ela é muito mais fluida se você conseguir, de repente, ter um direcionamento. Os estímulos adequados, Estímulos adequados, é isso, essa palavra que eu estava procurando. Então, para cada coleção, tem uma determinada... Elas podem sempre ser trabalhadas em conjunto. Pode trabalhar. Né? Mas eu gosto dessa temática. Essa... Quando você tem uma temática, isso, né? Porque aí você pode direcionar, como você faz isso, né? Muito bem. Você começa de um jeito e, de repente, você sente a necessidade de entrar, por exemplo, com uma outra ferramenta, e aquilo vai se complementando, porque ela é um processo vivo, né? Completamente vivo. Você vai ali pegando e misturando, e acho que isso que é a parte mais interessante desse processo. Porque a gente explora com esse mecanismo o sistema lúdico, né? Isso. O sistema lúdico. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em escrever. Recentemente, eu estou fazendo mentoria de pessoas que querem escrever o seu livro, né? De forma natural, tá? Que eu estou dizendo. Querem produzir as suas próprias ideias, construir as suas narrativas, pensar nos próprios personagens, como que essa narrativa vai acontecer, a dinâmica da história. Então, quando a gente utiliza essas ferramentas, você apenas estimula as pessoas a pegar um determinado caminho e eles vão observando se esse caminho é adequado para aquela construção narrativa que ele pretende construir, conduzir. Por quê? Porque é o processo lúdico. O processo lúdico é maravilhoso.
porque o processo lúdico nos ajuda a resolver problemas de forma mais suave, mais tranquila e mais natural. Porque essa naturalidade, para a gente ser, vamos dizer assim, um ser mais criativo, na realidade todos nós somos criativos desde que nascemos, porque a gente vai construindo, né, a nossa história, conhecendo as coisas, aprendendo a escrever, aprendendo a resolver problema, aprendendo a desenhar, e chega num determinado momento, a gente é colocado por uma questão social, cultural, né, por uma necessidade de sobrevivência, a gente vai sendo colocado em espécies, em caixinhas. Exato. E aí a gente vai bloqueando determinadas liberdades construtivas internas, e algumas pessoas acabam depois acreditando que não tem esse poder. Então essas ferramentas, elas servem para isso. Então, só para você ter uma ideia, para trabalhar tomada de decisão, eu já treinei vários e vários estudantes da área de administração, profissionais, executivos, para desenvolver a habilidade de tomar decisão utilizando essas ferramentas. Né? Então eu utilizei inclusive em aulas na faculdade, em aulas na pós-graduação de gestão de pessoas. Então eu já treinei terapeutas, psicólogos, médicos a utilizarem essas ferramentas em várias áreas de trabalho. Então elas não se prestam única e exclusivamente para fazer terapia emocional. Elas se prestam, como vários instrumentos lúdicos, elas se prestam a fazer com que você faça uma conexão interna com você, independente do objetivo que você tenha. Então essa é uma das riquezas. Sim. Eu não sei, eu estava aqui, você estava falando e eu estava pensando numa coisa, não sei se faz sentido, mas, por exemplo, antigamente, há muito tempo atrás, antes da internet, talvez essa liberdade criativa fosse até mais fácil de você ter. Hoje, com a internet literalmente na palma da sua mão e tudo sendo cada vez mais formatado para ter exatamente, né, um mesmo jeitinho, até o rosto das pessoas é praticamente o mesmo, né, quando a gente olha para a internet. E aí parece que a nossa liberdade criativa fica ainda mais achatada, porque se você não tiver naquele formato, nessa caixinha, né, a gente sempre foi colocado em caixinhas, mas acho que a internet trouxe um pouco disso, de colocar a gente numa caixinha ainda menor, diminuir um pouco ainda. O que você acha disso? Na realidade, assim, a gente é um fenômeno social, é interessante, mudou muito a forma de se relacionar, isso é uma realidade, né? E aí a gente acaba sendo realmente direcionado a ter um determinado comportamento em redes sociais. Por exemplo, agora você não pode colocar, por exemplo, um post com tempo maior, sei lá, que 15 segundos, que 30 segundos. Você não pode colocar músicas além disso. Você não pode colocar um vídeo. Então, são colocadas algumas restrições que vão direcionando as pessoas para um determinado comportamento. E as pessoas não vão nem percebendo, e elas começam a esses comportamentos que são, digamos, exigidos dentro das redes sociais, eles vão sendo utilizados no dia a dia, na rotina. Quantas vezes, inclusive até aquela questão de alguém estar na sala e falar para alguém, você está aí na cozinha, traz um copo de água. A pessoa já está pedindo pelo WhatsApp. Né? Manda o WhatsApp para o outro, porque está mais fácil. A pessoa, porque ela está ligada... Provavelmente ela vai ver o WhatsApp e não vai te ouvir. Não vai ouvir, porque as redes sociais fazem tanto barulho que as pessoas não estão conseguindo escutar os que estão em volta. Nossa, perfeito, né? Isso. Então, e quando a gente tem a possibilidade de fazer um workshop presencial, onde as pessoas possam interagir entre elas, possam experimentar ferramentas, possam construir as próprias ferramentas, porque isso é possível. Sim, você pode usar, que eu ia te perguntar agora. Você pode usar vários instrumentos, utilizando as imagens, né? Você pode fazer desenho, você pode criar, você pode fazer colagem, você pode utilizar obras de outros artistas, de pintores consagrados. Por exemplo, eu ganhei uma coleção aqui de cartão postal que são obras de Picasso. Então, esses cartões postais aqui, que são várias obras de Picasso,
eu posso utilizar como ferramentas lúdicas dentro desse mecanismo, desse processo. E são obras de Picasso, assim como eu posso pegar obras de outros artistas, conhecidos ou desconhecidos. Tem uma outra pergunta. Eu virei entrevistadora agora. Manda ver, vamos conversando. Eu vou fazer o workshop, né? Eu sempre tive muito interesse, mas eu atendo só online. Eu posso usar as cartas Perfeitamente. Online? Como? Claro que pode. Hoje a tecnologia nos permite. Primeiro, você pode mostrar visualmente, as pessoas já veem. Você pode fotografar, compartilha as imagens e as pessoas fazem as escolhas ou conseguem visualizar muito bem, porque você tem como ampliar, né? Hoje nos smartphones ou em outros equipamentos, você tem como ampliar facilmente as imagens. E aí vai depender da sua habilidade de lidar no contexto, né? De lidar com o tipo de trabalho que você está fazendo. Claro, você tem que ser expert naquilo, até para definir que essas ferramentas possam ser úteis naquele trabalho, mas a questão delas serem físicas e você está num contato online, digital. Isso não é nenhum tipo de obstrução. Inclusive, faz até sentido quando você compartilha as imagens. Digamos que só você tem a coleção, você quer usar essa coleção, quem está do outro lado não tem. Então você pode fazer com que a pessoa decida às cegas, você pode mostrar para ela, colocar à disposição uma certa quantidade, e aí você perguntar qual ela quer escolher, A, B, C, ou só apontar. Porque o que é importante é ela estar tomando a decisão da escolha. Então isso vai fazer diferença, porque não é você escolhendo. Então isso tudo é possível fazer mesmo online. Presencial é muito mais rico. Porque a gente tem Porque você está no tete a tete, você está conversando, a pessoa pode tocar, ela pode sentir, porque isso também é importante. Sim. Sabe, sentir, tocar, pegar o card, pegar a imagem. Tanto é que tem uma fala que o criador, que quem criou a primeira coleção foi Elie Raman, que é dos Estados Unidos. E o Morris conheceu Elie Raman quando foi estudar nos Estados Unidos. Então dizem, né, que o Elie Raman, quando criou, ele dizia o seguinte, que ele criou em formato de card, porque no formato de card é possível pegar na mão. Então é como você ter o domínio daquilo que está ali representado. Nossa, isso é então, muito rico. Então quando você pega na mão e você olha, na distância que um bebê olha para o rosto da mãe assim que nasce, e quando você tem perto do seu coração, então isso tudo faz sentido. Então quando você tem uma imagem na mão, é diferente de você só olhar através de um vidro. E o Elie Raman, dizem os historiadores, que ele falava o seguinte, ele ensinava com essas ferramentas arte e a relação das artes com as emoções lá onde ele lecionava nos Estados Unidos. Então ele dizia assim, eu não quero a minha obra atrás de vidros, sendo apreciado, sendo simplesmente contemplado por pessoas que não possam tocar na obra. Então esse foi um dos pontos de partidas para que essas cartas elas tenham esse formato, que possam ser tocadas, pegadas, entendeu? Então, vamos só repetir essa parte, porque isso foi assim, um insight poderosíssimo para mim. Quando você pega um card na mão e você toma para si, isso é muito empoderador, porque eu estou pegando aquele sentimento e, estando na minha mão, eu tenho o poder de mudar aquilo. Simbolicamente, você está no domínio ali, você está com ela na sua mão. Exato, isso é muito rico, essa questão de você, puxa, essa situação está aqui, por mais que eu não goste dela naquele momento, mas ela está aqui. E o que ela me representa, né? Ao meu alcance de qualquer tipo de mudança. Isso é muito empoderador. Sim, olha, ao toque da mão, ao alcance dos olhos e perto do coração. Olha só aqui. Como faz diferença pensar nisso, sobre essa ótica, né? Nossa, total. Então, tudo que a gente... Porém, vamos deixar bem claro, porque fica a dica. Mesmo para quem atende online, como é o meu caso, eu só atendo online. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Mas até mesmo para quem só atende online,
você pode utilizar essas ferramentas no teu processo, seja ele do que for. Se você for um médico, se você for um escritor, se você for não professor, importa, não importa qual que é a tua profissão. Tendo o conhecimento, né, de como essas ferramentas elas atuam, você consegue usar no teu processo para poder tirar o melhor daquela situação, daquela situação que eu falo, poder tirar o melhor daquela pessoa que você está atendendo. Perfeitamente. Isso é muito empoderador. Perfeitamente. E tudo isso que a gente está falando aqui, você vai poder experimentar no dia 28 de setembro, das 10 horas da manhã até as 18 horas, vai ser um intensivo. E olha... pouquíssimas vagas, porque é uma coisa mais restrita. Porque assim. a gente precisa estar ali, né? As pessoas convivendo naquele espaço. Então não dá para ser com uma quantidade muito grande de pessoas. É possível fazer? Eu já dei treinamento para 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, mas é diferente. Mas foram 3 dias. Carga horária diferente. 3 dias de treinamento, porque a gente faz com que as pessoas experimentem, elas vivenciem o processo, né? Para que elas realmente possam, nesse pequeno período de tempo, já se empoderar dessas informações e já começar a experimentar isso. Então ela já começa a experimentar, entendeu? Então é dia 28 de setembro agora, 2024, das 10 às 18 horas, em Santos, nós vamos fazer esse evento, tá? Então, vai ser um evento intimista. Se você não fez a inscrição, já corre lá. Eu vou deixar aqui o link para você poder acessar, fazer a sua inscrição. E eu digo mais para você, não tenho a menor dúvida que se você não conhece, você vai se encantar. Se você conhece, vai ser uma oportunidade para você se aprimorar mais ainda. Porque eu digo que se apaixona, porque quando eu vi pela primeira vez essas ferramentas, foi paixão à primeira vista. Então eu queria saber mais, eu queria aprender, e isso eu fui fazendo ao longo de mais de 10 anos, utilizando e treinando pessoas para usar essas ferramentas das mais diversas áreas. Na área da saúde mental, na área da educação, na área de gestão de pessoas, na área de liderança. Então, são ferramentas que você, a partir do momento que você se apropriar dessa metodologia, não vai ter para ninguém, vai ser um sucesso. Eu falo a minha experiência também, né? Que quando eu vi pela primeira vez, mesmo com essa minha visão mais cética do mundo, né? Quando eu vi, eu me conectei automaticamente, já peguei a minha caixinha lá, tenho até hoje, e até eu entender de verdade o poder que isso tinha, eu sempre trouxe ela comigo, guardadinha. Mas agora é a hora que eu consigo de verdade falar, peraí, isso aqui pode me ajudar a fazer uma entrega melhor para quem eu estou atendendo, para o meu cliente, para todas as pessoas que eu puder alcançar, né? Então, as ferramentas, sim, são transformadoras. Estou muito feliz que vai ser o primeiro evento que a gente vai fazer, o primeiro de muitos, o primeiro evento que a gente vai fazer em conjunto, que vai ser sobre isso, né? E fica aqui o meu convite para todo mundo, para poder estar com a gente no dia 28, faça a sua inscrição, tem um link aqui embaixo, né? E venha aprender um pouquinho como que isso pode transformar a sua vida. Gente, não percam a oportunidade, tá? Eu já formei mais de 200 pessoas pelo Brasil todo, já dei treinamento no Brasil inteiro, recentemente em Santa Catarina, Brasília, São Paulo, Minas, Ceará. Ceará eu fiz uma formação com mais de 40 terapeutas. Então, aqui em Santos fiz algumas formações, mas esse vai ser o nosso primeiro evento em 2024, com essa parceria da Roberta Stock e o Tom, que aqui vos fala, para que a gente possa expandir mais e mais e mais esse conhecimento. Não percam a oportunidade de estar conosco. Esperamos vocês lá. Até lá.